Bom, me apresentando, para quem não me conhece, sou Paula Barreto, a professora de língua portuguesa. Estamos aí à frente dessa equipe, né, da RB Cursos, com o professor Ian também. Todas as aulas ficam disponíveis, e o Luciano, pode ficar tranquilo que eu coloco lá na plataforma, vai estar para você. E o que eu vou passar de orientação para vocês hoje, né? A gente tem o pessoal aqui que está fazendo concurso para Caraíbas. Tem alguns alunos que já estão estudando para o concurso da CESAB, que não tem edital ainda. Então, já reforçar, porque na última aula eu comentei sobre isso, hoje eu vou reforçar sobre isso, tá? Então, primeiro, esse curso, o foco principal são os conteúdos do edital do concurso de Caraíbas. Alguns alunos que vão fazer o concurso da CESAB já estão entrando no curso para contemplar as disciplinas básicas e adiantar o processo até sair o edital da CESAB. Então, o que os alunos da CESAB, os conteúdos que os alunos que estão estudando para a CESAB vão pegar são os conteúdos de disciplinas básicas e aquilo que foi específico do concurso de Caraíbas, como, por exemplo, legislação, a questão da legislação, história de Caraíbas, essas aulas vocês não precisam assistir, a não ser que queiram, né? Mas as disciplinas básicas todas são contempladas aqui, e aí vocês já adiantam o processo, tá? O que eu coloquei aqui no chat para vocês, no iniciozinho aqui, foi isso aqui, ó, dicas para otimizar os estudos. Então, o que eu falei? Ó, primeiro, imprimir o quadro de horários. Ajuda vocês a organizar os estudos, ajuda vocês a saberem os conteúdos, ó, vão ticando lá os conteúdos que vocês já estudaram, que vocês já revisaram. Vocês sabem que dia vai ser aula e que horário vai ser aula de cada professor. Então, imprimir o quadro de horário é importante. Já deixa impresso colado na parede, no seu mural, alguma coisa aí já faço, tá? Agenda, alguma coisa assim. Isso ajuda vocês a organizar os estudos e também acompanhar as aulas direitinho, tá? Quando a gente disponibiliza lá na plataforma para vocês as aulas, nós disponibilizamos com a data, tá? As aulas que foram gravadas ao vivo, tá? A gente coloca a data, a numeração da aula e o conteúdo. Então, a tal dia eu não pude assistir a aula. Você já vai ver lá por data, acompanhando o quadro de horário, e lá na plataforma, pela data, vocês conseguem se orientar para saber o que vocês perderam. Então, ó, pela data, vocês se localizam. Então, se estão com o quadro de horários em mãos e tem a data lá, é fácil de vocês se organizarem, tá bom? Mas, assim, qualquer dificuldade de acesso à plataforma, Paula está pegando vocês pela mão para orientar nesse processo. Então, não tem dificuldade nenhuma. Qualquer probleminha, sinaliza para a Paula, tá bom? As aulas gravadas ficam disponíveis até o dia seguinte. Depende de quando o Google disponibiliza para a gente, tá? Então, tem hora que o Google disponibiliza no mesmo dia. Já aconteceu do Google só disponibilizar no outro dia pela manhã. Então, mas na maioria das vezes ele disponibiliza no mesmo dia. Assim que fica disponível, a gente já coloca para vocês. Teve a aula, gente, que não ficou disponível no mesmo dia, a gente só conseguiu disponibilizar no outro dia. Então, vocês têm que guardar pelo menos até o outro dia, meio-dia, para a gente poder postar essa aula, porque às vezes acontece de demorar um pouquinho. Só para vocês já ficarem atentos a isso, tá? Os materiais de cada aula sempre ficam anexados às mesmas aulas. Então, essa aula aqui, o slide dessa aula vai ficar anexado nessa aula. Então, quando você tiver que procurar o material da aula, vai estar organizado lá por aula também. É o jeito mais fácil que a gente tem para fazer, para que vocês não se percam em relação aos materiais e às aulas, tá? A não ser que a gente coloque algum material extra, como simulado, por exemplo, mas são materiais extra às aulas, geralmente de conteúdo geral, aí fica fora. Mas tudo que é da própria aula a gente coloca junto. Às vezes, quando tem alguma coisa muito em cima da hora, ou o professor quer que disponibiliza para vocês antes da aula alguma coisa, a gente acaba colocando no grupo, mas sempre vai estar tudo organizado na plataforma, porque no grupo vocês perdem, vocês apagam, né? Aí depois tem algum recado, conversa, tudo, o arquivo some. Então, todo o material vocês vão encontrar na plataforma, porque é o jeito que a gente tem de deixar tudo organizado. No grupo não tem como ficar. Então, quer procurar o material, vai na plataforma, porque lá está tudo orientado, tá?
que mais que eu coloquei aqui como dica que é importante para vocês se organizarem, tá? Revisar as aulas. Então, por exemplo, ontem nós tivemos a aula de interpretação. A aula de interpretação, nós vimos um pouco da teoria, mas também temos a prática. E a aula de interpretação é muito de prática, tá? Então, assim, tive dificuldade. O que vocês vão fazer? Não só para a minha aula, mas a aula de qualquer professor. Vai ter gente que vai ter mais dificuldade, vai ter gente que vai ter menos dificuldade. Para alguns, a aula vai ser super tranquila. Para outros, que talvez estão estudando há menos tempo, né? Ou que saiu muito tempo da escola e está pegando o ritmo agora de novo, pode ser que algumas aulas sejam mais complicadas. Português e outras disciplinas exigem repetição. Então, vai ter conteúdo mesmo, gente, que é interessante ver 2 vezes a aula, principalmente quando a gente estiver trabalhando com verbo, algumas coisas mais delicadas, que tem muito mais informação, é importante que vocês vejam a aula mais de uma vez, tá? Para que vocês peguem detalhes e dá conta disso aí, tá bom? Que mais? Então, isso aí é uma coisa que vocês devem fazer. Hoje mesmo, a nossa aula tem muito decorebazinho. Algumas coisinhas que são decoreba. Então, se vocês ou fizerem a revisão olhando o vídeo, ou pegando o slide aí, relendo, revendo o slide, isso já ajuda muito. Então, precisa de uma repetição, que vocês vão organizar de acordo com o nosso horário. Então, ó, hoje a gente tem essa aula, depois vocês têm o tempo vago. Esse tempo vago é para quê? Ver alguma aula pendente que vocês perderam ou já está revisando o conteúdo. É interessante que vocês revisem no dia seguinte, tá? Então, ontem a gente viu interpretação, revisa no dia seguinte, porque acontece muito de os alunos falarem assim, ó, eu vi a aula, na hora entendi tudo, eu dormi, quando acordei eu já não lembrava mais de nada. O povo brinca desse jeito. Mas é interessante, ó, viu a aula de português ontem? Revisa hoje, né? Então, revisa no outro dia, nesse horário vago que vocês têm, porque a gravação já vai estar disponível, os materiais já vai estar disponíveis, então, ó, pega lá o que está disponível, pega esse horáriozinho que sobrou na noite e revisa. Então, se vocês conseguirem fazer essa revisão, vai ser muito interessante. Prof, eu tenho que fazer essa revisão de tudo? Claro que não, né, gente? Vocês vão vendo aí aquilo que vocês tiveram dificuldade, aquilo que tem mais necessidade, para poder vocês trabalhar isso aí, tá bom? Mas, assim, é isso. Cada um sabe da sua dificuldade e vocês têm esse espaço no nosso horário vago, principalmente no início agora, para se organizar, se atualizar e conseguir colocar as coisas em dia, tá? Quando for no mês de janeiro, o horário aperta mais um pouquinho. Então, já vão se organizando desde agora para janeiro já estar num ritmo bom, tá? O que mais? Resolver questões da banca. O que acontece? Nem sempre vocês vão encontrar questões do Instituto Avalia. Português vocês até encontram bastante, mas, por exemplo, ontem a gente procurou prova, só encontrou uma, né? Então, o que acontece? Nem todo conteúdo vocês vão ter questões disponíveis do Instituto Avalia. Português a gente até consegue um pouquinho, mas tem outras disciplinas que não. Busquem bancas similares. Uma que eu indico, e vocês também podem perguntar aos professores, tá? Nas aulas deles, que banca eles indicam, mas eu indico o Instituto AOCP, que tem um perfil muito parecido com o Instituto Avalia. Então, se não encontrar questões ou provas do Instituto Avalia, podem pegar questões do Instituto AOCP, porque é muito parecido no que diz respeito a pegadinhas, estilo de questão. Então, vocês vão conseguir estudar o conteúdo e ver mais questões também. Mas primeiro peguem questões da banca, não encontrou ou esgotou as questões da banca, procurem dessas bancas similares aí, as indicadas pelos professores. Uma que eu indico, que eu acho muito semelhante, é o Instituto AOCP. Então, dá para estudar por essa banca também, que vai ajudar bastante. Luciano, futuramente a senhora irá lançar mentoria para a polícia PCB. Gente, quando está saindo o edital, a gente está ficando atento às demandas, tá? E aí, quando a gente tem a demanda, a gente lança sim, viu, Luciano? Depois a gente conversa um pouquinho sobre esse concurso, tá? A gente fala um pouquinho sobre isso. PCBA, isso. A gente conversa, tá? Assim que sair, a gente faz alguma coisa. Tá, então, busquem acessar a plataforma,
vejam se vocês estão conseguindo acessar direitinho, porque tudo vai estar organizado por lá e tudo vocês devem achar lá, ok? No mais, estamos aí para o suporte para tirar as dúvidas e pedir vocês para otimizarem as mensagens no grupo. Em que sentido? Entender que aquele grupo é um grupo de alunos, de pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, pessoas que estão ali para estudar e para conseguir ser aprovado em determinado concurso. Então, vamos tentar fazer com que aquele grupo de alunos seja um grupo tanto para orientações em relação a materiais, um aluno ajudando o outro, como eu vi vocês fazendo hoje, o que é muito bom, né? Um aluno tentando ajudar o outro no que diz respeito às suas dificuldades, colocando questões, colocando dúvidas dos conteúdos. Então, o grupo serve para isso também. Vocês têm que pensar que os grupos, eles são grupos que são pessoas que estão com o mesmo objetivo ali, e se vocês levarem nesse sentido, um acaba ajudando o outro. Ah, essa questão aqui, tive dúvida, quem acertou e tal. É interessante fazer essa discussão nos grupos. Então, é interessante quando os grupos eles são movimentados no sentido de otimizar o estudo e de também um ajudar o outro nesse sentido, de alcançar o mesmo objetivo, tá bom? Hoje é a nossa segunda aula de língua portuguesa. Amanhã vocês já vão conhecer outros professores. Nessa semana vocês vão conhecer todos os professores. Eu tenho certeza que vocês vão amar a mentoria. Todos os alunos gostam, né? Então, sejam muito bem-vindos. E vou comentar um pouquinho sobre a aula anterior de interpretação que nós vimos. O que foi a aula anterior, que já está disponível lá, quem perdeu, já tem que assistir hoje, tá? Quando terminar essa aula, pega lá para assistir. Nós fizemos dicas gerais, tá? Dicas gerais de interpretação, falamos sobre as pegadinhas das provas, o que a gente tem que tomar cuidado. Então, foram várias dicasinhas que ajudam quando vocês vão lá exercitar a prova, trabalhar e tal. Então, são dicas essenciais para a prova do concurso. Então, teve várias dicas que é interessante rever, né? Quem não conseguiu acompanhar bem. E depois eu falei de tipologia e gêneros. O principal dessa parte é a questão de ler e observar a composição do texto, para aí você identificar se é narração, descrição, dissertação. Hoje, a gente continua comentando um pouco sobre interpretação, mas pensando na significação das palavras e expressões. Então, a gente está reduzindo do macro do texto, o texto como um todo, e a gente agora está reduzindo para observar as palavras que são utilizadas nos textos. O que acontece? Quando o autor escolhe as palavras para empregar no texto, elas são escolhidas de maneira proposital. Então, por exemplo, quando você vai escrever um texto, você vai observar isso de maneira lógica. Sinônimos que estejam dentro do que a gente chama de campo semântico, tá? Palavras que podem retomar outras para ajudar nessa coesão e progressão do texto. Então, quando a gente olha para as palavras, a gente está olhando também para a interpretação. O vocabulário ajuda você a compreender o texto e ajuda também na escrita. Revela a intenção do autor, revela o posicionamento do autor. Então, vou projetar o slide agora, tá? Para vocês acompanharem. O mesmo slide que eu enviei lá nos grupos. Deixe projetar. E é uma aula que tem algumas coisinhas de decoreba, mas nada tão complexo, tá? Vamos lá. Então, o que é esse conteúdo? Nós estamos, na verdade, gente, tudo aqui inclui significação de palavras e expressões, tá? Então, quando o edital traz lá para vocês o significado de palavras e expressões, a banca está abordando tudo isso, certo? Significado de palavras e expressões. Então, a gente está falando de sinônimos e antônimos, de denotação e conotação. Aí eu coloquei aqui outros nomes que é a mesma coisa, ó. Sinônimo e sinonímia é a mesma coisa, antônimo e antonímia é a mesma coisa, homonímia, paronímia, esse parente, tá? Então, a gente vai ver a diferença entre um e o outro aqui. Precisa decorar a nomenclatura, prof? Precisa. As bancas trabalham com essa nomenclatura, então a gente precisa memorizar a nomenclatura. Então, tanto a nomenclatura como os exemplos, a gente vai ter que dar conta, tá? Mas não é nada complexo. Na aula, vocês entendem,
e depois revisa a aula, os slides, e vão tentando memorizar o nome. Eu já vou dar algumas dicas aqui como vocês podem memorizar, tá? Sem precisar ficar decorando. Mas é interessante. É interessante memorizar, porque as bancas cobram a nomenclatura. E o uso dos porquês e o uso do mal e mal, que para o pessoal que vai fazer o concurso de Caraíbas nível fundamental, eles destacaram no edital esses usos. Então, certamente cai alguma coisa do uso dos porquês e do mal e mal. Então, ficar de olho nisso. O uso dos porquês, gente, vocês vão achar questão demais sobre isso. Então, dá para treinar muito o uso dos porquês. Toda banca trabalha com isso e tem muita questão disponível aí para vocês treinarem também, tá? Então, dá para treinar por qualquer banco isso aí, que sempre é a mesma perspectiva, tá? Sobre o uso dos porquês. Então, vamos que vamos. Primeira coisa, a parte de significação de palavras, eu trouxe o exemplo da questão, tá? Então, a gente tem uma questão aqui que começa com um texto literário, que é um poema, e a dica que eu dei na aula é o seguinte: se tiver um texto literário, não vai ficar aqui o tempo todo nesse texto tentando entender o que o autor quis dizer, não. Você dá uma primeira lida e vai ver na questão o que está cobrando. Senão você fica aqui viajando e só está perguntando o que significa tal palavra, tá? Então, o Cio da Terra, é uma música de Chico Buarque. Então, você tem lá, debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão, se fartar do pão, decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar do mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, a propícia estação e fecundar o chão. Então, a música deve ser conhecida de vocês. E tá, pode ter vários significados, a gente pode ter questões trabalhando a interpretação, mas vamos ver o que a questão pede e depois a gente volta. Então, você tem, os verbos forjar, verso 3, aí lá na prova, o que você vai fazer? Tá, estamos falando do forjar. Cadê o forjar? Está aqui, já destaca. E decepar, que está no verso 5, tá aqui, já destaca. O que eu quero? Dentro do contexto, significam respectivamente. Gente, na minha aula, geralmente eu gosto de fazer assim, eu coloco o número da questão aqui e no chat vocês podem ir colocando o que vocês acham que é gabarito, tá? Aí eu gosto de fazer isso no chat, porque cada um responde rapidinho ali o que acha que é gabarito e vai jogando duro, tá? Aí, o que eu falei na aula de ontem, tá? Que foi quando eu falei de interpretação. Se você não sabe o significado da palavra, procura entender pela raiz, pelo contexto primeiro, para ver se o contexto ajuda. Se não, você vai buscar a raiz da palavra. Na hora da prova, isso é o que você pode fazer. Enquanto estiver estudando, o que você vai fazer? Você vai consultar dicionário, tá o tempo todo consultando dicionário, porque isso já vai ajudar muito a ampliar vocabulário e também está reconhecendo as palavras que a banca prioriza. Então, já vai conhecendo a banca. Então, vamos lá. Eu tenho transformar e arrancar. Então, você vai lá. Forjar no trigo o milagre do pão. Dá para ser transformar no trigo o milagre do pão? Depois, arrancar, decepar a cana, pode ser arrancar a cana. Então, vai fazendo isso, substituindo e ver se cabe. Aí, depois a gente tem fabricar e interromper, inventar e decapitar, imaginar e quebrar, falsificar e mutilar. O que acontece? Vocês podem ver que tem até alguns sinônimos possíveis, mas um se aproxima mais do contexto. Então, a gente vai ver quando as duas palavras se aproximam mais do contexto. E aí eu estou vendo aí vocês variando, 5, 1, tal, mas o gabarito vai ser 1, tá? Então, o que você tem? Forjar no trigo. Por que alguns já foram de 5? Porque a gente usa esse verbo para dizer que a pessoa está falsificando, mentindo, que alguma coisa foi forjada. A banca sabe que nós usamos esse sentido, tá? E ela coloca de propósito, exatamente para você cair, tá? Então, o que você vai ter que fazer? No verso, forjar no trigo o milagre do pão, será que cabe? Eles estão falando de quê, né? Na verdade, aqui eles estão falando de pegar o trigo
e fazer o pão. Então, a banca colocou falsificar ali exatamente porque a gente usa esse verbo no dia a dia, no sentido de falsificar, de mentir, é isso mesmo. Então, entendam que o contexto é muito mais importante do que talvez o conhecimento que a gente tenha da palavra. E decepar é cortar, né? Então, a gente vai ter ali o arrancar, que cabe muito bem. Fabricar e interromper também parece muito próximo, mas o fabricar no contexto do poema não parece tão bom, né? Porque o forjar no trigo ali é uma coisa que parece ser mais artesanal, não é essa coisa aí do fabricar que seria em série, tá bom? Então é sempre buscar uma aproximação de sentido. Então, treinar questões de significação é importante. Tem questões que são bobas, gente. Vocês vão ver questões bobas. Algumas, as bancas já vão colocar palavras de uso que podem confundir ou de uso menos conhecido. Então, varia muito as possibilidades de como as bancas podem cobrar esse conteúdo, tá? Então, pode ser muito fácil, pode ser mais complicadinho. O complicadinho é o vocabulário mesmo, tá? Então, e aí, como é que a gente faz? Isso que eu dei como dica vai ajudar muito. Toda palavra que você estiver resolvendo questão e tiver dúvida, dicionário, dicionário, dicionário. Aí vocês vão tendo mais facilidade para esse tipo de questão. Aí aqui a gente já tem outra agora com texto misto. Só reforçar, como eu falei ontem, que toda vez que tiver texto misto, vocês atentem-se a verbal e não verbal. O verbal é o que está escrito, e o não verbal são as expressões dos personagens, os tipos de balões, né? Tudo, as cenas, o ambiente, tudo vai contribuir para a compreensão do texto e também para entender o jogo do vocabulário. Então, você tem ali, ó, por que eu não posso ficar acordada até tarde? Vocês podem? Vocês podem. Então, tá lá, Calvin questionando, né? Por que não posso ficar acordada até tarde? Vocês podem. Isso não é justo. O mundo não é justo, Calvin. Eu sei, mas por que ele não pode ser injusto a meu favor? Então, você tem aqui, ó, a palavra justo, aqui de novo a palavra justo, e aqui o injusto. Vamos pensar o que a banca está cobrando. Das palavras a seguir, uma delas não pode, não, fiquem atentos ao não pode ser considerada sinônimo para a palavra justo. Assinar a alternativa correspondente. Então, não é sinônimo. Quando a banca, vou colocar 2 aqui para vocês já irem jogando duro aí. Quando a banca fala não é sinônimo, não quer dizer que vai ser antônimo. É uma palavra que não pode ser usada como sinônimo. Então, pode ser que eu encontre um antônimo? Pode, mas pode ser que seja uma palavra que não tenha nada a ver com o que eles estão colocando ali, tá? Então, não necessariamente o gabarito vai ser uma palavra contrária, porque o contrário de justo é injusto, né? Então, você tem probo, autocrático, íntegro, reto e honrado. Maria Cecília, você quer falar? Ou foi acidente aí? Estou esperando vocês, o que vocês colocariam, tá? Podem marcar aí e eu já comento. Vocabulário também. Observem que A e B são palavras que você já vai ficar assim, e o resto são palavras mais conhecidas, né? Qual que não pode ser considerada um sinônimo para a palavra justo? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Autocrático. O que é o autocrático? É aquilo que é absoluto e autoritário, né? Então, aí, o que você vai perceber? Nem sempre aquilo que é absoluto pode ser justo, né? Então, é aquilo que não é adaptável, tá? Então, para isso ser justo é muito difícil. Proba, aquilo que pode ser provado. Íntegro, é aquilo que pode ser justo. Reto, pode ser justo. Honrado, pode ser justo. Mas o autocrático aqui foge desse campo semântico da possibilidade do que é ser justo, tá? Vamos engrossar o caldo agora, preparados? Fala aí, sim ou não, sim ou não?
Por enquanto tá leve, por enquanto tá leve. Vamos lá. Aqui. Ah, não, ainda tá levinho. Vamos lá. Por que a gente faz cimento? Lá na prova estava assim, viu? Letrinha pequenininha, desse jeito. Somos uma empresa que produz cimento, concreto, argamassa e agregados. Mas nós não arregaçamos as mangas todo dia cedinho só para o planeta ganhar mais arranha-céus. Nós não dedicamos tanto da nossa vida, só vou destacando aqui que vai ser isso aqui que a gente vai olhar, só para juntar blocos ou fazer paredes. Para nós, construir não é só isso. Construir é pensar lá na frente. E é encarar os desafios mais difíceis para mudar o futuro de um país inteiro. É gerar empregos, é produzir mais com menos recursos naturais. Tudo isso é construir, tudo isso é realizar. A pergunta é: a palavra só, em todas as ocorrências no texto publicitário, explicita a ideia de. Vou colocar aqui 3 para vocês já irem jogando. Ana Paula Faria, não entendi. Vamos lá, questão 3. O que eu ia comentar? Sim, texto publicitário também é o chamado texto misto, em que você tem que estar olhando o verbal e não verbal para fazer a compreensão dele, tá? Então, fiquem atentos também a textos publicitários possíveis. Né? Cada vez mais as bancas têm cobrado. Então, a palavra só. Tem duas, gente, duas alternativas que vocês podem ficar com dúvida. Tem duas. Duas. E aí, vocês estão caindo na pegadinha. Vou falar logo que não é A. Vamos lá. Tem duas. Se não é A, é o quê? Já vou falar que não é A. Todo mundo foi de A e é uma possibilidade mesmo. Tá, vamos entender aqui o que é. Agora variou, né? Depois que eu falei que não é A, eu faço sendo tudo quanto é alternativa. Mas vamos entender, porque isso é decoreba, tá? Não é só uma questão de semântica, mas é decoreba. Só é a chamada palavra denotativa. As palavras denotativas, elas são cobradas muito por essa questão de semântica mesmo, tá? E aí, o que a gente vai ter nas palavras denotativas? Vou dar exemplo. Ui, a setinha sumiu, ficou atrás. Mas o gabarito aqui, gente, foi exclusão, tá? Exclusão. Vamos entender, certo? Limite. O que as bancas não, né? A gente tem como gramatical, limite é o quê? É a palavra até. Então, a palavra até indica limite. Por que limite? Ele foi até a esquina. Ele chegou até a casa dele. Então, a palavra até, vou anotar aqui, tá? É aquela que indica limite. Palavra até. Condição, a gente vai ter o se, principalmente, tá? Tem outras, mas eu estou colocando aqui só para vocês já irem decorando ela. O só aqui vai entrar na exclusão. Exclusão. Então, é só por causa disso, como se tivesse excluindo outras coisas. Nesse contexto, lembrar que eu falei com vocês o quê? Toda vez que eu estiver resolvendo questão da banca, a gente vai interpretar tudo sendo solidário com a banca, tentando pensar como a banca, justificar o gabarito da banca, juntar-se, né? Alguém falou, foi Danilo, juntar-se ao inimigo, né? Então, a gente sempre vai pensar conforme a banca para facilitar a nossa vida, assim, para a gente entender a banca. E a exclusão é o só no sentido de, quando eu digo é só para isso, se eu disser só, é como se eu tivesse excluído todas as coisas. Só que, nesse texto, eles estão dizendo, não só por isso, não só por isso, está dizendo que eles não estão excluindo, mas a banca perguntou sobre o significado do só, que é uma palavra que denota exclusão. Inclusão é tudo aquilo que é aditivo, tá? Então, quando eu coloco mais com i, é o mais com i, né? Mais, além disso. Então, a gente vai ver que são palavras que incluem. E intensidade, a gente vai ter tão, tanto, certo? Então, já memorizem aí que o só, dentro das palavras aí denotativas, é entendida como uma palavra de exclusão, certo? Memorizar, tem que memorizar. Vamos lá. Ah, tá, agora a setinha veio. Sinônimo e antônimo, coisa simplesinha. O que a gente vai ter que dar conta? Sinonímia
vai ser uma aproximação de sentido no contexto. Então, se você pega lá no dicionário, vai lá no dicionário, você vai ver várias palavras que são sinônimas. Mas todas vão funcionar no contexto? Nem todas. Então, é sempre uma aproximação de sentido no contexto. E aí vocês sempre vão ficar atentos a isso. A banca pedir um sinônimo, vai estar olhando lá qual é a palavra que melhor se enquadra no contexto, porque eu posso ter até mais de uma possibilidade como sinônimo do dicionário, mas no contexto só cabe uma melhor. Então, eu tenho aqui, comprimento, o comprimento da sala é de 8 metros e a extensão da sala é de 8 metros. No senso comum, isso aqui está ok. Mas se eu for pegar lá na área de engenharia e eu falar de comprimento e extensão, eu já vou ter aí problemas. Então, tem que ser uma aproximação de sentido no contexto. Antonímia é o contrário, seria a oposição. E também, essa oposição, ela deve ser pensada dentro de um determinado contexto, dentro daquele campo semântico. Então, menino corajoso e menino medroso, tudo bem, são oposições. Mas se eu pergunto para você qual é o contrário de céu, você pode falar terra ou você pode falar inferno. Qual é o contexto para eu dizer qual é o antônimo de céu? Então, tudo isso aqui, por mais simples que pareça, na prática das questões, vocês vão estar olhando a aproximação de sentido no contexto. Mais uma questão, ó. Riqueza não é ter muito. Riqueza é precisar de pouco. As palavras muito e pouco podem ser retiradas da tirinha, podem ser classificadas como. Essa aqui é aquela questão que a banca dá de presente, tá? Tem vários nomezinhos aqui que a gente vai ver, mas sinônimo, homônimo, homógrafo, impróprias ou antônimos. Me falem, essa aqui é a questão dada, questão dada. Pronto, pronto. Prof, quando eu encontro uma questão dessa, eu fico com medo, porque eu acho que tem pegadinha. Gente, vai ter alguma questão que é aquela questão para você não zerar a prova, tá? Então, podem contar com isso também. Então, vai ter aquela questão facilzinha para não zerar. Aí, alguém perguntou sobre o mínimo de quantidade de questões que precisa ter. Eu coloquei lá no grupo, tá? A pontuação que vocês precisam ter para passar no concurso, tá? Então, coloquei lá para vocês ficarem atentos. Mas tem um mínimo, só que o mínimo não é suficiente, tá, gente? Então, com o mínimo você tem a aprovação, mas ainda tem a questão da classificação. Então, a gente está correndo atrás para acertar o máximo, e não o mínimo. Coloquem na cabeça de vocês que a gente está correndo atrás do máximo, tá? Denotação e conotação também é simples, mas algumas questões podem gerar uma certa dificuldade. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês perceberem que algumas questões podem ser bem sutis. E aí, o que a gente vai tentando fazer? Eliminação, tá? Denotação é o sentido que a gente chama de sentido ao pé da letra, literal, o sentido real das palavras. Então, se eu falo em beleza, se eu falo beleza, vocês vão associar com alguma coisa que é bonita. Mas se de repente eu estou num contexto de fala e aí alguém fala, eu vou te entregar o negócio amanhã. Aí eu pego e falo, beleza. Já não é mais o sentido denominativo. A gente já percebeu outro sentido aí. Que não é mais, é como se eu estivesse dizendo, tá certo. Então, observem que já saiu do sentido real, do sentido literal. E às vezes a banca só está olhando isso, tá, gente? Não é nem a figura de linguagem. É só para você saber. Então, por exemplo, depois de jogar bola, nós comemos um churrasco. Não tem nenhuma palavra aqui que seja figurada. Na conotação, a gente já vai ter esse sentido subjetivo, figurado, que foge do sentido mais preciso da palavra. Então, ele comeu bola na prova de matemática, comeu bola. Aí a gente pode falar chutou e deu errado, né? A gente entende desse jeito. Então, a conotação a gente sempre entende de um jeito diferente do que está posto, e aí vale a inferência. Falamos na última aula lá da inferência. Então, conotação exige inferência. E aí já é um nível de interpretação um pouco mais complexo, mas que a gente vai interpretar sempre dentro daquele contexto para conseguir acertar.
Aí vamos ver, aqui é esse tipo de questão sutil. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. A gente pode ter questõezinhas bobinhas, de denotação e conotação muito explícitas, como o exemplo que eu dei, ou questões mais sutis, que a gente vai ter que se apegar a algum elemento, alguma pista. Júlia, esse slide com as questões também ficará sim para acessarmos depois. Eu coloquei já no grupo de alunos e toda aula eu coloco o slide anexo à aula. Então, quando eu liberar a gravação da aula, eu já coloco lá também os slides, tá? Eu vou colocar também para vocês algumas questões sobre homônimos e parônimos, não do Instituto AUCP, porque eu não achei muitas, mas próximas, tá? Parecidas. Então, vou colocar o material também anexo a essa aula para vocês treinarem mais questões de homônimos e parônimos, porque eu não encontrei muitas do Instituto AUCP e tá lá no edital, então vai servir para vocês treinarem. Questões bem parecidas com o que a banca cobra, para vocês treinarem mais um pouquinho, tá? Então, hoje, a atividade dessa aula eu já vou entregar, vocês não vão precisar buscar, não. Mas aí vai ficar disponível amanhã, tá bom? Eu vou organizar tudo e já coloco para vocês amanhã e aviso. Tudo na plataforma, viu, Júlia? Tudo organizadinho na plataforma. Então, tem que acessar a plataforma, pegar a aula e ver o anexo, tá? Porque lá fica tudo bonitinho. Vamos lá, aqui está falando, ó, uma das características de um texto jornalístico é o uso predominantemente de uma linguagem clara e objetiva. Entretanto, em algumas passagens, o texto permite fazer uso de uma linguagem com seu sentido ampliado. O que é o sentido ampliado? Exatamente o conotativo. Sentido ampliado, sentido subjetivo, sentido figurado. A banca pode usar qualquer um desses termos, tá? E aí você vai entender que isso aqui, sentido ampliado, figurado, subjetivo, é conotação. Célia, aguenta um pouquinho, eu termino essa questão 5 e volto lá, tá? Aí vem, a passagem transcrita da matéria em que registra uma linguagem com sentido ampliado está em... Vamos lá. Vou colocar logo 5 aqui para vocês já irem pensando. Elas foram as primeiras mulheres a ingressar na Polícia Militar da Bahia. Isso é uma notícia, tá? Davam corpo à companhia da Polícia Militar Feminina. C. As jovens policiais eram, em sua maior parte, universitárias. Ela ressaltou o pioneirismo daquilo. Elas desempenharam funções de comando, operacionais e administrativas. Então, a banca já deu que é uma notícia, e aí qual ficaria no sentido ampliado? Quem dá mais? Vamos lá. Beleza. Vou comentando aqui antes de dar o gabarito para ver quem mais arrisca, tá? Quando você lê letra A, você vê, elas foram as primeiras mulheres a ingressar na Polícia Militar da Bahia, e aí você fala, não estou vendo nenhuma palavra aqui, assim, fora do que está normal, tá? Alguém levantou a mão, gente? Não sei se alguém levantou a mão. Aí B, dava um corpo. Nessa B, aí você já vai se suspeitar do dava um corpo. C, as jovens policiais eram, em sua maior parte, universitárias. Também aqui não tem nada assim. Aí ela ressaltou pioneirismo. Aí você pode falar assim, será que pioneirismo? Deixa aqui pioneirismo. Aí, elas desempenham funções de comando. Funções de comando. Mas funções de comando, o texto está falando de polícia, é uma notícia? Não. Então, aqui não. Operacionais e administrativas. Então, você vê que letra A, sem dúvida, não é. Letra C não é. Aí você pode, letra E não é. Pioneirismo, você pode ficar pensando, pioneiro, o que é pioneiro? Pioneiro é o primeiro, tá. Então, se eu estou entre D e B, qual, aquela entre duas, né? Qual que está mais ampliado? Qual é o sentido mais ampliado, que parece mais figurado? Letra B. Porque corpo aqui é no sentido de encorpar, de dar forma, é um sentido diferente do que a gente entende de corpo. Dar corpo aqui é uma expressão que já tem um sentido mais amplo, mais ampliado. Por que às vezes a gente tem dificuldade de perceber o denotativo e o conotativo? Porque tem tanta coisa no sentido conotativo que a gente usa no dia a dia que a gente nem sente. Por exemplo, só para vocês terem ideia, você chega e acorda no outro dia de manhã e vê que não trancou a porta.
Aí você falou, gente, eu estava tão cansada essa noite que a porta dormiu aberta. Aí quando você fala que a porta dormiu aberta, você já está usando uma linguagem figurada. Quer dizer, a porta dormiu, então personificou a porta. Então, a gente usa tanto que nem se dá conta. Vamos lá. Próxima. Homonímia. Aqui, minha gente, é que tem que decorar coisa, os nomezinhos para vocês. Se vocês tiverem filhos gêmeos, né? Gêmeas, aí já pode botar o nome de uma homógrafa e o nome de outra homófona. Combina, tá? Então, já dá para pensar esses nomezinhos aí que dá para decorar. Mas eu já vou dar a dica de como memorizar isso. Se vocês pegarem isso, vocês não vão ter dificuldade, tá? Ó, homonímia é tudo aquilo que vai. São palavras que vão ter alguma coisa em comum. Alguma coisa vai ser igual. Aí, quando você fala homógrafas, grafas vem de grafia. Grafia é o quê? Escrita. Então, o que vai ser igual aqui? A escrita, a grafia. Homógrafa, grafia igual. Homófona, fone. Fone tem relação com o quê? Com som. Então, o que vai ser igual aqui? Som. Homógrafa, grafia igual. Homófona é som igual. Então, o que eu tenho nas homógrafas? Vão se escrever da mesma maneira, porque elas têm grafia igual, escrevem da mesma maneira, mas elas vão ter pronúncia diferente. O fone é diferente, o que vai ser igual é o grafo. Então, eu tenho aqui, entre marido e mulher não se mete a colher. Vai escolher os ventos da tempestade que semeaste. Escrevo do mesmo jeito, colher, colher. Escrevo do mesmo jeito, mas a pronúncia é diferente. Então, as homógrafas escrevem igual e pronuncia diferente. E as homófonas vão pronunciar do mesmo jeito, ó, pronuncia da mesma forma, mas a escrita vai ter alguma coisinha diferente, ó. O sapateiro fez um bom concerto. A orquestra deu um ótimo concerto, ó. Então, o que você tem aqui? Concerto com S é o concerto de serviço, concerto com C é o concerto de música. Eu pronuncio do mesmo jeito, concerto e concerto, mas a grafia é diferente. Som igual, homófono, e grafia diferente. Me fala aí se está tudo bem, se entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Ok, pronto. Só olhando para a raiz da palavra, ó, raiz da palavra, vocês já dão conta. Caiu na prova, olha, grafofone, o igual é o grafo ou é o fone, aí já vai dar conta, tá bom? Então vamos lá, questãozinha. Essa, não é questão ainda não. E o homônimo perfeito? Perfeito é tudo igual. O que vai ser tudo igual? O som e a grafia. Só que o sentido vai ser diferente. Nos três casos, o sentido é diferente, tá? Aqui vai ser grafia e som igual. Olha como é que você tá. Vindo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Vendo o pôr do sol. Não está à venda. Estou vendo o pôr do sol. Aproveite, aí o outro, aproveite para ver também. Ele falou para o outro ver também o pôr do sol. Então, ele está lá com a plaquinha dizendo que ele está vendo o pôr do sol, e o cara já entendeu vendo como ele estivesse vendendo. O que acontece com o homônimo perfeito? Eu tenho vendo de ver, que é um sentido, e tenho vendo de vender, que já é outra palavra. Então, o que você tem aqui? Palavras diferentes, mas que escrevem igual e que pronunciam igual. As raízes dessas palavras são diferentes, mas acabou que aqui a grafia ficou igual. Então, essas são palavras que o som e a grafia são iguais, mas o sentido é diferente. Aí, Danilo está falando de manga, né? São coisas diferentes. Manga da blusa, manga do pasto e manga a fruta. São palavras diferentes, mas que no contexto é que você vai identificar o sentido. Sim, Danilo, também é um caso de homônimo perfeito. Então, paronímia, daqui a pouco tem uma questãozinha, tá? Paronímia, vocês vão lembrar disso aqui, ó. Parecido, 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 parecido. Então, memoriza isso aqui. Então, ó, grafo, grafia igual, fone, som igual, perfeito,
tudo igual, menos os sentidos, todos os casos dos sentidos são diferentes, e paro de parecido. Aí vou comentar algumas aqui, ó. Cavaleiro e cavaleiro. Tem muito mais, tá? Todos esses têm várias coisas. Mas, tem um cachorro latindo aqui, minha gente, vamos ver aqui. Aí, perdi o raciocínio. Vamos lá. Oi, Deus. Sim. Todas elas, a gente tem vários exemplos, tá? Por isso que é interessante resolver bastante questão. De qualquer banca também dá para treinar isso aqui. Eu vou colocar para vocês, tá? Parônimos e homônimos, questões de parônimos e homônimos. Como que vocês vão resolver essas questões que eu vou colocar para vocês? Se puder imprimir, ótimo, imprime e vai lá, ó, riscando o sentido de cada uma. Vai olhando, lendo a questão, escrevendo o sentido, para ajudar a conhecer os parônimos e os homônimos. Então, vou botar essa questãozinha lá. Mas, assim, quiser resolver bastante questão, podem resolver, porque isso aqui, o mais importante é o vocabulário, tá? Então, ó, cavaleiro e cavalheiro. Você tem um com L, você lembra de cavalo, cavalo. E cavalheiro, gente, é uma coisa assim, que a gente quase não vê muitas pessoas usando essa palavra. Dizem que é aquele homem que existia antigamente, que abria a porta do carro, que entregava flores, aquele tipo. A gente quase não usa essa palavra mais, porque não vê, mas existiu isso aí, tá? Está quase se tornando obsoleta. Mas cavaleiro tem, a gente até vê mais. O seu anda assim, Paulo? Menina, quem é esse príncipe? Quem é? Vamos lá. Então, é o cavaleiro, tá? Mas cavaleiro, sim, existe. Aquele que monta o cavalo, a gente vê, é uma coisa que a gente vê, consegue enxergar, tá? Depois a gente tem aqui o cumprimento de extensão e o cumprimento de saudação. Mas o povo troca demais isso aqui. Delatar de denunciar e dilatar, que a gente lembra lá do dilatar a pupila, né? Então, tem que tentar ir fazendo essas associações. Tudo aqui, gente, você vai fazendo associações para memorizar. É decoreba, tá? Então, o que eu sugiro? Tá resolvendo questão, tá memorizando isso aqui, vai criando coisas que ajudem você a decorar. Cada um tem um jeitinho que não esquece nunca, tá? Aí você vai ter discriminar, que é tirar o crime, é o prefixo des, sem crime, inocentar. E discriminar, que é separar, ou discriminação, você está separando, e esse aqui é o mesmo do preconceito. Emergir, você imagina ir para cima, vir à tona, e emergir, mergulhar. O eminente tem um pouquinho a ver com emergir, porque eminente é o que se destaca, é a pessoa importante. Então, quando a coisa vem à tona, ela se destaca também. Então, emergir, eminente está próximo. E iminente é aquele que a gente usa para risco, né? Risco iminente. Então, é com I. Olha lá, a Célia está dizendo, nem comenta que vai ser disputado. Tá vendo, Paula? Você toma cuidado, viu? Aí vem inflação, desvalorização. Inflação, desvalorização. Isso aqui eu acho que é muito difícil o brasileiro não dar conta do significado. Infração, transgressão. Infligir, aplicar pena e infringir, transgredir. Você lembra de infração de trânsito, infringir leis, que é a transgressão, e infligir é o castigo. Lista, quando você enumera coisas, e listra, eu lembro da zebra, para lembrar da lista, que a zebra tem listra, né? Ratificar, uma coisinha que as bancas gostam de botar até nos enunciados da questão, que é confirmar, e retificar, eu lembro assim, ó, de tornar reto. Então, por retificar, você vai lembrar assim, que você tem um arame todo amassado, e aí você vai retificar, corrigir. Então, tornar reto é o retificar. Então, se uma questão pergunta qual é a alternativa que ratifica o enunciado, é aquela que confirma, tá? Então, às vezes, a gente vai ver esse tipo de enunciado aí. Deixa eu ver se eu tenho mais coisas. Ah, polissemia. Gente, aqui eu tenho um exemplo massa de polissemia, ó. Se ninguém percebe o seu pulso, tecnicamente você está morto. O que acontece? Você tem aqui uma propaganda, tá? Propagandas gostam muito de trabalhar com duplo sentido. Então, pulso aqui, ele tem vários sentidos. Isso aí, bem lembrado, Danilo. Poli é muitos, ó. Poli, muitos. Então, eu posso pensar pulso como a questão do pulso do batimento cardíaco,
ou eu penso o pulso como um relógio que eu tenho. Esse aqui não é o Rolex, não, mas quebra um galho, tá? E aí, vocês vão perceber que são dois sentidos, né? Observar o seu pulso e observar o relógio que você tem. E o outro é observar se está vivo ou não. Então, a propaganda trabalhou com isso. Então, o que você tem aqui? Na polissemia, uma mesma e única palavra admite dois ou mais sentidos e há algum tipo de correlação entre eles. Qual é a correlação entre eles aqui? É o lugar onde fica o pulso, né? O relógio fica no pulso e o relógio fica no pulso, mas os sentidos são diferentes, tá? Isso. E o que mais? Ambiguidade. A ambiguidade também é um sentido, só que não necessariamente precisa ter sentido, ter uma relação de sentido. Por quê? Porque a ambiguidade, ela pode ser, do ponto de vista da semântica mesmo, da palavra, que traz um duplo sentido, ou dois sentidos, né? Ou também pode ser uma construção sintática que gerou ambiguidade. Então, a gente tem essas duas coisinhas aí que podem ser, tá? Então, a ambiguidade não está necessariamente na palavra, tá? Então, só para a gente saber uma diferença. Elas estão muito relacionadas, mas a ambiguidade ela não está necessariamente na palavra. Ela pode estar numa construção sintática, tá? Deixa eu ver se eu coloquei exemplo. Ah, tem aqui para a gente ver uma questão. Mas, Cecília, quer falar alguma coisa? Eu queria um exemplo de ambiguidade, por favor. Vou falar. Se eu disser assim, ó, eu vi João com sua namorada, certo? Aí, nessa frase, porque você também vai ter que estar olhando a ambiguidade no contexto, tá? Nessa frase, eu não vou saber se sua namorada é a namorada de João, a namorada dele, ou se sua namorada vai ser a namorada da pessoa com quem eu estou falando, certo? Isso aí é uma questão de apenas de vocabulário? Não, é também uma questão de construção sintática, tá? A parte do vocabulário está onde? Porque eu posso usar sua para me referir ao antecedente ou sua para me referir à pessoa com quem eu falo. Então, é um dos exemplos que mais caem para tratar de ambiguidade, o pronome sua, tá bom? Entendi. Então, assim, pode-se dizer que a polissemia é uma ambiguidade mais requintada? É uma ambiguidade com sentido mais amplo. Vou dar outro Certo. exemplo. 3 palavrinhas na língua portuguesa: coisa, negócio e trem. Coisa, tudo é coisa. Negócio. Ai, preciso comer uma coisa. Negócio também a gente usa. Preciso comer um negócio. Tem um negócio para falar contigo. Caiu um trem no meu olho. O trem passou. Ai, tem um trem para resolver com ele. Certo? Observe o tanto. Essas são as palavras mais polissêmicas que a gente tem na língua portuguesa. Certo? Então, você vai perceber uma amplitude muito maior de sentido. Tá? Aí você tem aqui, ó. Pega, Zé, pega que é sua. Aí ele, isso. Aí ele, obrigado, e sai com a bola, tá? Aí você vê aqui. A tirinha em questão apresenta um recurso de linguagem que ocasiona humor no texto. Isso aqui também é muita ambiguidade relacionada ao humor, tá, minha gente? Vocês vão ver isso aqui, ambiguidade ou polissemia relacionada ao humor. Assinale a alternativa que indica corretamente qual é esse recurso. Questão bobinha também. Questão 6, o que vocês acham que é? A gente já está encerrando, tá? Isso, tranquilo. O pega aqui foi o quê? Pega tem um sentido polissêmico aqui, porque eu posso usar o pega para pega que é sua, tipo, defende o gol, ou pega e vai. Prof, eu tenho que me preocupar com a diferença entre polissemia e ambiguidade? Não, gente, não se preocupem com isso, tá? Porque vocês estão vendo, é muito difícil a banca colocar polissemia e ambiguidade na mesma alternativa. Ora, ela pode chamar coisa de polissemia, hora de ambiguidade. Então, não se preocupem com diferença entre ambiguidade e polissemia, pensando no Instituto Avalia. Só pense assim, que polissemia é uma mesma palavra que pode ter vários sentidos. O verbo andar, eu posso dizer ele anda doente, ele anda rápido, né? Então, você vai perceber aí sentidos variados para a mesma palavra, tá? Mas não se preocupe, eu tenho que saber a diferença entre ambiguidade e duplo sentido e polissemia.
Não, né? Só assim, a diferença básica é que polissemia está no vocabulário. E a ambiguidade, ela está associada também a questões sintáticas, tá? Que isso já ajuda, mas isso não é cobrado assim. Tá? Então, pela interpretação, você já vai dar conta. Uso dos porquês. Eu vou deixar para falar dele na última aula, porque a gente não vai dar tempo e eu preciso falar dele com calma, tá? Então, uso dos porquês eu deixo para a próxima aula para a gente falar, mas eu já vou colocar algumas questõezinhas para vocês treinarem, viu? Não vou falar hoje, porque a gente não vai ter tempo. Eu vou ter uma aula agora. Hoje não vai ser o dia que eu vou extrapolar minha aula, mas vai ter dia que a gente extrapola um pouquinho, pelo menos uma meia hora a mais, certo? Aí vocês já vão dar uma revisada nessa aula, nesses slides, resolver questões, e na próxima aula eu falo do uso dos porquês e do mal. Isso aqui é foco para nível fundamental, então eu vou falar com calma disso aqui, mas pode cair em qualquer questão de nível médio superior também, tá bom? Então, vou encerrar. Amanhã já está disponível todo o material e as questões para vocês treinarem porquê, hiperônimo, hipônimo, parônimo. Treinem e consultem o dicionário que vocês vão ver que vai ajudar. Ok? Então, até a próxima aula, seguindo o nosso quadro de horários. Beijo, beijo. Até a próxima. Amanhã tem professor Valbert, tá? Encerrando.